Fala galera, beleza? Então agora para concluir essa parte do processo de adaptação da tupia na bancada, provavelmente já está tudo concluído, provavelmente outros vídeos que eu faço aí é mais questão de detalhe ou falando sobre um review, alguma coisa assim. Mas a parte da fixação e o que eu pretendia fazer está feito. O que eu fiz em relação ao último vídeo, até que eu mencionei que eu iria fazer essa guiazinha aqui para servir de referência, para ficar mais prático trabalhar nessa questão da tupia estar adaptada na bancada e até também por questão de segurança, certo? Então aqui não tem segredo nessa questão da guiazinha que eu fiz. Isso daqui, ela não é tipo assim, ela pode ser utilizada como a guia em si, mas existe um outro complemento que você pode fazer. Por exemplo, para garantir o alinhamento perfeito, eu preferi trabalhar e montar essa guiazinha obedecendo esse sentido, digamos assim, horizontal da madeira, porque eu consigo esse corte reto aqui, perfeito, passando na serra circular. Se eu tentasse utilizar uma madeira já assim, ó, como referência, seria bem difícil de encontrar uma madeira bem alinhadinha. Então, uma vez que eu já fiz isso daqui, agora aqui na frente, simplesmente eu utilizo uma madeira mais fina para fazer esse gabarito. Para fazer o gabarito não, para fazer também como guia. Já que você utilizando uma madeira mais fina, você consegue moldar ela perfeitamente aqui no alinhamento e conseguir uma área maior. Apesar que, enfim, eu não tenho tanta necessidade disso. As guiazinhas que eu vou fazer aqui para complementar é mais uma questão de segurança, porque eu trabalho muito com peça pequena. Então, por exemplo, por mais que esse vãozinho aqui, ó, tenha ficado pequeno, se você fizer aquilo ali, você consegue diminuir para o mínimo possível. Só que isso varia em função de fresa para fresa. Então, quanto menos a fresa ficar exposto, menos risco tem para você, entendeu? Então, depois, futuramente, eu farei uma guiazinha com uma bem menorzinha e tal. Só que eu trabalho, como eu disse, com peças pequenas. Do jeito que está aqui, perfeitamente, já melhora em muito a questão da trabalhabilidade das peças. Por exemplo, uma peça grande, se eu quiser só fazer o chanfrinho dela aqui, ó, beleza, vai sem problema algum. É só para questão de, às vezes, eu ter que trabalhar com peça pequena mesmo. Então, pode adaptar nesta guia aqui outra guia referencial, por assim dizer. Então, aqui, outra coisa que eu fiz também. Eu já adaptei um sistema de aspiração de pó, utilizando aspirador comum mesmo. Como é uma peça composta, veja bem, essa primeira eu abri aqui com uma amplitude, respeitando a questão das fresas que eu tenho, qual que seria maior, entendeu? Eu não poderia fazer bem pequenininho, porque eu tenho as fresas um pouquinho maior. Mas abri esse primeiro vão. Essa segunda camada aqui, ela só tem um furo de ligação entre essa primeira e essa última, certo? Ele é um pouquinho até mais largo do que o padrão que eu preciso, que é do encaixe da mangueira do aspirador. Então até fiz um desgastezinho nessa peça aqui também para aumentar a passagem de ar, certo? E por fim essa última, essa sim obedece a necessidade do aspirador de pó, do encaixe, como eu vou mostrar aqui. Então eu tenho no joguinho de serra-copo a serra que deu certinho com esse padrão que eu preciso. Então aqui, ó, isso daqui é exatamente com o aspirador de pó, beleza? Então, para limitar isso daqui, nem teria essa necessidade, mas perceba que a de baixo lá, ó,
ela não coincide com esse furo, porque justamente eu quero que ele fique aqui em cima. Não quero que ele desça lá embaixo, ele vai ficar aqui em cima e aqui tem toda essa passagem de ar, certo? Na mesa, vou colocar ali que depois faz um teste já. Na mesa, a princípio eu tinha feito 2 furos aqui, certo? Que era aquela ideia de poder ajustar essa guia. E eu fiz mais um aqui um pouco mais para trás. Para quê? Para me permitir colocar a guia ainda mais longe. Ah, mas como que você vai trabalhar ali? Então, em alguns casos, por exemplo, a necessidade não é tipo fazer um acabamento na borda, que tipo aqui resolveria, quando é um acabamento na borda, um acabamento final. Às vezes você precisa fazer um rasgo. Então, por exemplo, aqui seria o limite máximo que eu conseguiria regular ela, nesse primeiro ponto. Então, uma área muito pequena. Às vezes, então, para me dar uma maior possibilidade de ajuste, quando eu precisar fazer um rasgo, vamos supor que eu quisesse fazer um rasgo aqui, nesse canto da madeira, fosse uma madeira maior, por exemplo, eu quisesse fazer bem no meio, eu precisaria de pelo menos aqui uma área de 10 centímetros. Então, com esse primeiro limite, não teria essa possibilidade. Só que tem ali, então em vez de eu colocar os parafusos que eu vou prender a guia aqui, eu coloco aqui, ó. Então me dá essa outra possibilidade de ajuste, certo? Então já aumentou meu limite. Se houver a necessidade até então, dá até para eu fazer outro bem aqui na beiradinha da serra também. Daí eu já teria toda essa possibilidade aqui. Mas ali eu acho que já seria o suficiente. Então agora eu vou prender aqui. Aqui é parafusinho simples mesmo, uma arruelinha e uma porquinha borboleta. Então, nesse caso aqui eu procurei fazer a guia já um pouquinho mais larga assim para ficar bem próximo da beirada, para não ter dificuldade de ficar colocando parafuso, se tivesse muito para o meio esses parafusos. Então aqui ficou bem acessível, até porque embaixo aqui é vão livre. Então, bem simplesinho de colocar, solta aqui e você consegue o ajuste. Essa questão da guia é interessante pelo seguinte, perceba que essa fresinha que está ali, ela é uma fresa que tem rolamento. Ela limita o tanto que vai comer a madeira. Mas, por exemplo, ela precisa de uma espessura mínima de madeira. Por exemplo, se eu tentasse passar esta madeira aqui, que tem 6 milímetros nessa fresinha, o rolamento não valeria de nada. Por quê? Da base para cá, ele não encostaria no rolamento. Então, o rolamento é funcional desde que se obedeça a espessura mínima. Então, por exemplo, com essa fresinha, eu acho que no mínimo a madeira precisaria ter 15 milímetros de espessura, para que na hora que você começasse a comer com a fresa, ela chegasse a tocar em cima do rolamento. Com uma madeira mais fina, como esta, ou por exemplo uma de 9 milímetros, ela entraria aqui, ó, e pegaria embaixo do rolamento. Então não valeria de nada praticamente o rolamento. Então, com a guia, você não tem esse problema. Porque você vai, num primeiro momento, alinhar exatamente aqui com o rolamento. Encosta a guia aqui. Trava de um lado. Trava de outro. E agora não existe mais esse problema, porque o que vai estar limitando o tanto que a madeira vai correr para lá é a guiazinha aqui, ó. Vai entrar por um lado, vai pegar na fresa e vai encostar no outro. Então essa seria uma utilidade da guia. Então aqui vamos passar uma madeirinha só para testar a eficiência do aspirador. Que enfim, quem trabalha com tupia, sabe? Quando fresa faz uma sujeira danada. Até porque ela
ela remove o material formando pó. Isso quando se trabalha com MDF. Às vezes, dependendo da madeira, ela acaba formando tipo cavaco. Eu estou falando nessa questão de pó mesmo, pó da madeira e aqueles cavaquinhos. Quando é MDF, ela acaba gerando muito pó. O outro problema é a questão da ventilação da tupia, que é para cima. Então, ao mesmo tempo que está saindo pó, ela está ajudando a espalhar para todo canto. O aspirador vai amenizar bastante isso. Então, na questão de acabamento lateral, vai resolver bastante. Agora, na questão de rasgo, se eu quiser colocar um sistema de aspiração para ser eficiente, eu tenho que colocar ele por baixo, para puxar no sentido da fresa, porque o rasgo ele é diferente daqui, que aqui ao mesmo tempo que ele está removendo, ele vai jogar esse pó lá para dentro. Então o aspirador já vai estar puxando, já fica no esquema. Vou colocar aqui uma madeirinha qualquer. Ligado. O aspirador já está ligado. A tupia, enfim, continua sendo ligada pelo botão da tupia mesmo. Tá bem acessível aqui, ó, para mim, certo? Tá bem, não tá tão próximo da beirada, mas está na beirada, acessível sem problema nenhum. Tem aquela possibilidade que eu mencionei de colocar uma espécie de uma tomada, um disjuntor, alguma coisa, para que seja acionado o equipamento através desse disjuntor. Vamos ligar o aspirador primeiro. Então essa daqui é aquela fresinha que dá esse acabamento arredondado no cantinho. E quanto mais você elevar ali, ela forma um degrauzinho aqui, ó. Então é bacana esse tipo de acabamento. Esse degrauzinho aqui pode variar até uns 4 milímetros. Aqui deve estar com 1. Então ali seria só ajustar. Então para ajustar a máquina, enfim, a máquina sabe que você solta ali, puxou para baixo ou para cima, você consegue esse ajuste. Na questão de remover a fresa, provavelmente você vai precisar tirar a máquina do local mesmo. Aí você tem a opção, ou você tira a máquina dali, ou você tira o suporte ali para mexer na máquina. Mas eu acredito que, até porque é bem simples remover a máquina, essa seria a melhor opção. Você simplesmente remove a máquina, troca a fresa e coloca no lugar novamente. Beleza? Então é isso aí, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal que em breve estarei postando mais vídeos. Falou?